Dando prosseguimento ao nosso estudo de compressão, estamos com a norma aberta NBR 8800 de 2008, na página 44, item 532, força axial resistente de cálculo. Segundo esse item, esta é a fórmula a ser utilizada para determinar a minha força axial de compressão. X, Q, AG, FY dividido por γ1. Os senhores estão lembrados que se retirarmos aqui o x e o q dessa equação, nós temos exatamente a fórmula de tração, algo que já estamos acostumados, já estudamos em tração. Entretanto, vimos do vídeo anterior que esse x e esse q são aqui colocados para que haja correção quanto à instabilidade da peça. O x, instabilidade global, e o q, estabilidade local. Veja que o q, conforme a legenda, é o fator de redução total associado à flambagem local. E o valor é obtido conforme o que está prescrito no anexo F. Nós deixaremos esse estudo para as próximas aulas, o estudo desta flambagem local. E para fins, nesse presente momento, para fins de facilitar a nossa compreensão, nós consideraremos valendo 1, ou seja, sem problema de instabilidade local, sem problema de flambagem das chapas, meso-alma, e aí nós estaremos estudando, nesse primeiro momento, apenas a instabilidade global, que é o fator X. Como que eu determino esta redução X? Nesse item aqui, item 533, a norma prescreve o seguinte: quando o lambda zero estiver nesse intervalo, ele for menor ou igual a 1,5, eu vou usar essa equação. Quando o lambda zero for maior que 1,5, eu usarei essa. Mas o que é o lambda zero? Veja que aqui está explicado. Lambda zero é o índice de esbeltez reduzido. Atenção, não confundir lambda zero com lambda, ou seja, lambda aqui, zero, significa índice de esbeltez reduzido e não apenas o índice de esbeltez, como veremos daqui a pouco. Ora, esse lambda zero, portanto, é o índice de esbeltez reduzido. E como que ele é dado? Veja a fórmula. Lambda zero é igual a raiz quadrada de Q, AG, FY, NE. Aonde esse AG e esse FY já é conhecido desde a época de tração. O Q é essa instabilidade local, que estudaremos posteriormente, e o NE é a força axial de flambagem elástica, que tem a ver com os estudos de Euler. E nós temos lá no anexo E essa força. Entretanto, para simplificar o raciocínio, nós podemos fazer alguns ajustes matemáticos. E eu fiz um resumo aqui e eu sugeriria que você o copiasse e colocasse aqui nessa região da sua norma. Veja bem. Olha o que nós temos. Esta é a equação de norma. Quando nós fazemos alguns ajustes matemáticos, e eu posso citar aqui a página 132, equação 5.6c do Pifáio, o que nós podemos obter? Nós podemos obter que o lambda zero é igual ao KVZL dividido por R, sabendo que isso aqui é a esbeltez, essa é a esbeltez reduzida, essa aqui é a esbeltez da peça. Sendo o KL, daqui a pouco explicaremos, o comprimento de flambagem, e raio de giração, que multiplica Q, fator de redução local, que por enquanto nós o consideraremos valendo 1, FY, a tensão de escoamento, dividido por π ao quadrado vezes E, módulo de elasticidade. Se a nossa peça, o nosso perfil estudado, ele tiver uma seção transversal, que é conhecida comercialmente aí e também no meio acadêmico como compacta, ou seja, você não tem problema de flambagem de peças, esse Q vai valer 1. Se o Q for 1, o resultado do estudo de flambagem local, eu posso substituir aqui, no lugar do Q eu coloco 1, e o lambda zero ficaria QL sobre R, que multiplica
e Fy dividido por π ao quadrado é. Sendo assim, facilitaria bastante, ou seja, para todas as vezes que eu não tenho problema de flambagem local, eu posso usar a seguinte fórmula. Quando o aço for um MR250, um A36, o lambda zero passa a ser 0,0113 KL sobre I. Por que isso? Eu entrei aqui com 25 no Fy e com eu entrei com 20.000. Deu esta fórmula. Se eu entrar com um Fy de 35 e um E de 20.000, eu vou encontrar o seguinte, 0,0133 KL sobre R. Pifáio faz essa simplificação lá na página 123 do seu livro. Entretanto, eu só posso usar isso aqui quando o Q for 1. E se o Q for diferente de 1? Ora, eu uso essa aqui. Por exemplo, vamos supor que eu calculo um Q resultante de 0,8. Olha, se é 0,80 e o aço for MR250, eu entro com Fy de 25, com o E de 20.000 e com o Q de 0,8. Eu vou encontrar um lambda zero em função da minha esbeltez KL sobre R. Portanto, isso aqui é uma maneira simplificada e que facilita bastante a determinação deste lambda zero. Pois bem, encontrando o valor de lambda zero, nós chegamos aqui, ó, e verificamos. É o lambda zero menor que 1,5? É. Então eu uso essa expressão. E se ele for maior? Eu uso essa. Voltando lá para a norma, olha o que eu tenho. Essa expressão produz essa curva e essa tabela aqui. Vamos exemplificar. Suponhamos que eu tenho um lambda zero com valor de 0,55. Então eu venho aqui, ó, lambda zero, 0,55. Aí eu venho aqui, ó, 0,5. Está faltando 0,05. Aí eu venho e olho aqui, ó, 0,00, 0,01 e tal, 0,05. Então, eu pego essa coluna 0,05 com 0,5. Esse valor aqui, ó, 0,881, é o valor do x em função do lambda zero. Ou eu faço assim, ou eu jogo o valor de 0,5 aqui e vou encontrar o x, que é exatamente aquele valor tabelado. Fazendo isso, portanto, nós temos condição de determinar o valor do fator de redução x. Fator de redução ligado à estabilidade global. Voltemos aqui então. Então o que eu tenho? Eu tenho esse x e com ele eu posso jogar o valor aqui nesta fórmula, considerando esse Q aqui no primeiro momento valendo 1, eu determino essa força. Mas uma dúvida surge. Para eu determinar esse lambda zero, conforme nós mostramos nesse resuminho aqui, eu preciso de saber quanto que vale esse K, esse L e esse R. O que seria isso? Vamos voltar aqui para a norma. Nós estamos na página 44, vamos para a página 46 e veremos isso. Item 5341 diz aqui, o índice de esbeltez, veja que o lambda zero é esbeltez reduzido. Aí vai dar um valor que multiplica a esbeltez normal da barra. Veja que agora nós estamos estudando a esbeltez. O que é a esbeltez da uma barra comprimida? Ela é tomada como a maior relação entre o produto KL e o raio de giração correspondente. Então eu já sei que KL é um valor que é conhecido como comprimento de flambagem, determinado pela multiplicação de K vezes L, e divido isso pelo raio de giração da peça. Portanto, a equação lambda é igual, antes era lambda zero é igual, agora lambda é igual a K vezes L dividido por R, aonde que R é o raio de giração. O que é esse raio de giração? Esse raio de giração é aquilo que você viu lá de resistência de materiais, aonde que você pegava a seção geométrica do perfil, a seção
transversal e determinava, por exemplo, inércia, você determinava a área. E se você pegar o resultado advindo da raiz quadrada da inércia dividido pela área, você tem o raio de giração. Entretanto, isso nós já temos tabelado. É só olhar num catálogo e você vai encontrar isso. Eu vou abrir um catálogo aqui para demonstrar isso para os senhores. Então veja bem. Vejam um exemplo. Abri um catálogo aqui da Gerdau. Esse primeiro aqui, ó. W 150 por 13. Então você tem aqui a altura do perfil, o BF, o tamanho da mesa, a espessura da alma, a espessura da mesa, e você vem aqui, ó, eixos em torno de X e em torno de Y. E você tem aqui, ó, tá vendo esse Rzinho? Isso aqui é o raio de giração. O raio de giração em X e o raio de giração em Y. Mais à frente vocês entenderão que nós temos que verificar tanto em X como em Y. Então isso aqui é o raio de giração. Se nós tirarmos a raiz quadrada da inércia em X dividido pela área, nós encontraremos o raio de giração em X. Se nós quisermos o raio de giração em Y, esse raio de giração é igual a raiz quadrada desse valor, inércia em Y, dividido pela área. Mas aqui já encontra-se tabelado, então fica mais fácil. Voltando à norma, índice de esbeltez, portanto, é KL dividido por R. O R é o raio de giração. Surge a dúvida. E o que é o L? L é o comprimento destravado. Veja que aqui não está falando que L é o vão. Se fosse vão, seria a distância entre os apoios. Mas como que é comprimento destravado, é a distância entre travamento. Permitam-me exemplificar isso com um desenho aqui que eu fiz. Então, olha só. Aqui eu não tenho propriamente essa barra aqui na horizontal, não é um pilar, mas exemplifica aquilo. Aquilo lá vale tanto para uma barra horizontal, uma barra vertical, uma barra inclinada, não interessa. Imagina aqui, eu tenho essa barra aqui, que no caso em questão é uma viga, ela está apoiada nesse pilar, aqui, e está apoiada nesse outro. Imaginemos que essa distância seja 10 metros. Então, qual que seria o vão dessa viga, ou o vão dessa barra? 10 metros. O apoio é aqui, o apoio é aqui. Ótimo. Mas o que seria comprimento destravado nessa viga? Observem que esses dois apoios estão também travando a viga. Não necessariamente significa que todo travamento é causado por apoio, mas o apoio está travando a viga está travada aqui e está travada aqui. Se você observar aqui, ó, ela não pode girar. Tem uma cantoneira de um lado e uma cantoneira do outro. Ou se ela fosse soldada. Agora, eu tenho vigas chegando aqui. Ora, o que seria o comprimento destravado? Seria a distância entre esse travamento e esse travamento. Bem como a distância entre esse travamento e esse travamento. Veja que nessa região não está travada. E a distância entre esse travamento e esse travamento. Imaginemos, portanto, que aqui o valor seja 10. Suponhamos que esse valor seja 5, esse aqui 2 e esse 3. Eu teria 3 comprimentos travados. Um valendo 3, um valendo 2 e um valendo 5. Posteriormente, nos exercícios, veremos que para condições semelhantes, eu pego o pior valor, que é o maior. Quanto maior for o comprimento destravado, maior a possibilidade de eu ter problema de estabilidade. E se eu tiver dúvida, eu calculo para cada um. Então eu divido a barra a ser estudada em trechos, trecho 1, trecho 2, trecho 3, e vou calculando os diversos comprimentos travados. Voltando, portanto, à norma, então eu já sei o que é o L, comprimento destravado, já sei o que é o R. O que é o R? É o raio de giração. Me falta agora entender o que seria esse K. Esse K,
ele nos é dado lá no anexo E da norma. E aqui alguns itens específicos, mas vamos ao anexo E da norma. Veja bem o que nós temos. No anexo E, nós temos toda aqui a teoria mostrando a flambagem elástica, baseando-se o estudo basicamente naquela força crítica de Euler. Então, depois nós vamos voltar aqui, mas vejam que o que me interessa agora é o valor deste K, e essa tabela aqui nos dá uma noção a respeito desse assunto. Tabela é coeficientes de flambagem por flexão de elementos isolados. Então, o que a tabela fez? Ela enumerou aqui, visualmente, algumas possibilidades, baseadas essas possibilidades nos vínculos, ou seja, no sistema de apoio e de contraventamento das barras. Veja bem o que eu tenho aqui embaixo. Eu tenho esse primeiro desenho aqui. O que ele significa nessa legenda? Que a rotação e a translação estão impedidas. Ou seja, quando eu tenho essa situação, eu tenho um engaste perfeito. A barra não gira aqui e não há translação, nem em X, melhor dizendo, nem em Y e nem em qualquer angulação. Não há rotação e não há translação. Quando eu tenho esse desenhozinho, as translações estão impedidas. Não há translação, não há movimento. Nem X, nem Y, nem de forma oblíqua, inclinada. Mas há rotação. Essa bolinha significa que ela pode rotacionar. Há uma outra possibilidade. Quando tem essa chapinha desenhada, significa que não há giro, mas ela pode se movimentar. Um exemplo disso na prática seria um totem. Imagine aquele totem que você vê na estrada. Então você tem um perfil e em cima você tem um grande quadro. Aquilo está impedindo a rotação, mas não está impedindo o movimento. Ok? E tem aqui esse outro símbolo, que significa que a rotação e a translação está livre. Agora, tendo isso em mente, vamos para cá. Você tem valores teóricos e valores recomendados. Então, se você for ser preciso no cálculo, você adotaria aqui os valores teóricos. Mas para o nosso caso, a favor da segurança, nós podemos utilizar nos exercícios os valores recomendados. Então, você tem situação A. O que seria a situação A? Seria uma barra que você tem um engaste numa extremidade e um engaste em outro. Observe que a linha elástica mostra como que é a deformação desta barra. E esse engaste impede que haja uma deformação logo no início, próximo ao apoio. Então você diminui o comprimento de flambagem. Veja que o K aqui vale 0,65. Imagine o seguinte, não é exatamente o que eu vou falar não, mas só para você ter uma noção. Imagine uma barra de 10 metros. Se você engasta as duas pontas, o que está dizendo aqui de forma bem simplista é que ela teria uma redução de tamanho na hora de você calcular. Seria como você trabalhasse com uma barra de 6,50 metros em vez de trabalhando com uma barra de 10. Seria mais ou menos assim. Quando você tem aqui a situação B, olha o que ocorre. Você tem um engaste de um lado e de outro você tem uma rotação livre com translação impedida. Quanto que é o valor do seu K? 0,8. Nesse caso aqui é o exemplo do totem que eu te falei, você multiplica por 1,2, caso o valor seja recomendado, se o valor for teórico, você considera 1, e aqui você tem a situação teórica mais comum. Um exemplo disso são barras de treliças, você tem lá montantes diagonais, e se você considerar rotulado nas extremidades, você tem em cada apoio as translações impedidas e a possibilidade de movimento. Veja que aqui, tanto os valores teórico como recomendado, vale 1. Ou seja, se uma peça tem 10 metros, na hora de calcular ela tem 10 metros. Aqui é o exemplo clássico de balanço, não é? Você tem uma marquise, se você girar esse desenho e deitar, você tem uma situação como essa. E veja que a situação se complica, porque se você tem uma marquise de 5 metros, a norma está falando que você deve multiplicar isso
por 2 no valor teórico, só isso você estaria trabalhando com um vão, vamos simplificar assim para ficar mais fácil, de 10 metros. Então o K tem a ver com o vínculo. Voltando à página 46, nós podemos agora entender o índice de esbeltez. O que é o índice de esbeltez? É o K, que nós estudamos lá no anexo E, vezes o L, comprimento estravado, ilustramos naquela figura, dividido pelo raio de giração. Veja bem, se você tem isso, olha só, é possível determinar o lambda zero. Então, eu tenho K, tenho L, tenho R, eu determino o lambda zero. Se eu não tiver problema de estabilidade local, o Q vale 1. Em tendo problema, nós vamos aprender no segundo momento calcular, a gente entra com o valor aqui. O Fy é conhecido, π ao quadrado vezes E. Eu tiro a raiz quadrada disso. Portanto, senhores, nós estamos preparados a começar a resolver os primeiros exercícios, os quais daqui a pouco eu vou colocar um vídeo aonde você verá a resolução dos primeiros exercícios. E nesse primeiro instante, nós não consideraremos o que faremos posteriormente, para que possamos analisar apenas agora a instabilidade global. A instabilidade local faremos no momento posterior. Muito obrigado e bom estudo.